Bem, boa tarde. Meu nome é Carlos. Eu sou do grupo do Catnip Studios. E aqui nós vamos mostrar o nosso projeto do sapo. Ele ainda não tem nome, é um nome provisório, por enquanto. A gente ainda não pensou em um nome, um real nome para o jogo ainda. Bem, a premissa. No coração do pântano é possível escutar um som, algo como uma melodia, um instrumento de corda, um banjo. Durante todas as noites, uma voz sapo durona e carinhosa toca seu banjo mágico, conjurando uma antiga magia que protege todo o pântano de seres vindos da escuridão. Sua magia é poderosa, mas precisa ser alimentada todas as noites com a música vinda do seu banjo. Porém, durante a música a barreira fica fraca, possibilitando a passagem para esse lado. Cabe aos seus netos, vocês, protegerem sua vovó, enquanto ela mantém o pântano seguro. Bem, o nosso jogo ele é um World Survival. Ação cooperativa com elementos Tower Defense. Os pontos principais dele é o caos tipo cooperativo, quando você tá jogando com seu amigo, explode uma bomba e ele tá com uma bomba do seu lado e você explode lançado longe. É, algo mais frenético, cheio de inimigos na tela, você tendo que sobreviver, defender a sua vovó com o banjo dela, enquanto tudo é muito responsivo, engraçado. Defesa desesperada, né? Defender a sua avó é a única coisa que você precisa fazer. O único real objetivo é não deixar com que roubem o banjo dela. E humor e um carisma caipira, né? Todos os personagens eles são vestidos de caipira, são bonitinhos, fofinhos. Os inimigos também não são nada grotesco, assim, eles são mais bonitinhos. Não é a intenção passar algo, um tom pesado pro jogo. Bem, eles vão ter um arsenal rústico com armas, craft feno, tipo, bacamarte, esse tipo de coisa. A música do jogo é o coração, ele é algo central, que ele não é apenas trilha sonora, ele é o cronômetro da partida e a própria defesa, né, a própria barreira que protege todo o pântano. Se os inimigos tomam um banjo, a música para, e o perigo aumenta. Toda trilha sonora ela é feita a partir da música do vovô. E quando a trilha sonora para, você só consegue ouvir os inimigos, tipo, de fundo, tipo, eles comemorando assim, enquanto eles levam o banjo embora. E quando eles pegam o banjo, não é o fim do jogo, eles têm que levar o banjo pra fora do mapa, realmente tirar o banjo do território, e daí quando isso acontecer, é game over. Nosso core loop. A hora ataca, define você define a vovó, perde banjo, recupera, sobrevive e recomeça. Algo bem simples a propósito. Nada muito. Uou. É mais as coisas que ficam em volta disso que dão o tchan no nosso jogo. A gameplay. A gameplay com as mecânicas principais. A movimentação do personagem vai ser em 8 direções. Não vai ter, a princípio, muita verticalidade. O dash talvez seja o pulo do sapo. Nós estamos pensando ainda em relação a isso. Porque um sapo tem que pular, né? É uma característica bem marcante, né? Quando você pensa no sapo, ele pensa ele pulando. O combate vai ser a curta e longa distância. A cooperação, né? Vai ser. A partir de seu aliado cai, você pode reviver ele. Tipo, reanimar ele. Como eu disse, o jogo é mais pesado, então não vai ter esse negócio de só morte, não vai ter sangue, não vai ter nada muito violento no jogo, o personagem vai ficar atordoado no chão. E se acabar o tempo, ele renasce em algum ponto. Mecânica principal: 2, né? Define o banjo, né? O show não pode parar. A música, como eu disse, tipo a parte realmente o coração. Ela define. Se você parou, você já sabe que deu algum problema. Você tem que resgatar, ir atrás do banjo, derrotar o inimigo que roubou o banjo, e pegar ele de volta e levar até a vovó, né? Isso causa consequências. Quando a vovó recupera o instrumento, a música retrocede um pouco como punição, né? E a recompensa: carinho de vó. A vovó não vai ser apenas um objeto parado lá tocando banjo, e quando perde o banjo fica reclamando. Ela vai ser um pouco mais interativa. Ela vai. Quando você, tipo, recupera o banjo, ela te dá um beijinho, tipo um beijinho na bochecha, sobe coraçõezinhos, você ganha um buff, ou ela te dá um biscoitinho, você recupera com essa vida, ganha um buff de velocidade, defesa, coisas desse tipo. Alguns eventos aleatórios, como ela perdeu o óculos dela, que você tem que pegar de volta, pra ela voltar a tocar, ou tocar melhor, esse tipo de coisa. E bem, o coração do jogo, né? O nosso som e música. A visão. A música como mecânica central. No nosso jogo, o som não é complemento, é o núcleo da experiência. A música não é apenas que atmosfera, ela é o gameplay. Bem, durante a gameplay, a trilha principal é o banjo, né? Ela define a duração da partida e reage dinamicamente ao roubo do item principal. Ao ser roubado, a trilha corta e se torna possível escutar apenas os inimigos comemorando e emitindo sons. Uma das maiores referências para isso é o jogo Rayman Legends. É um jogo muito bom e ele tem muitas fases de música em que os inimigos são muito responsivos com o som. Eles ficam tipo, comemorando assim, meio que num plano mais pra frente, assim, na tela. Um plano 2D mais pra frente, tipo, com os bracinhos, tipo. Quando chega, tipo, um. Tananana, tanana, tipo, quando chega nesse tanana, os inimigos aparecem nos cantinhos, tipo, deixa eu saber aqui, pra cantar junto. É algo bem interessante. A gente se baseou bastante nesse jogo como referência pra essa mecânica. A atmosfera. A música do menu, a gente imagina ela de uma forma diferente. Porque o jogo inteiro vai ser uma. Eita, bola. O jogo inteiro vai ser com um banjo, né? Eu imaginei a atmosfera do menu tocada como uma gaita, pra meio que dar esse ar caipira. E não ser muito repetitivo de toda hora ter banjo e tudo mais, ser uma gaita mais leve como no Red Dead 2. E ele passa bem esse espírito que a gente quer. E aí entra o nosso problema, né? O desafio crítico, que é a ausência de um sonorizador. Toda nossa mecânica principal ela é baseada em som, e a gente não tem alguém realmente dedicado pra isso. Esse é o maior mistério risco para o sucesso do nosso projeto. Toda a estrutura de tensão, recompensa de feedback do jogador depende do sistema de áudio dinâmico, de uma trilha sonora original. No momento, essa equipe não possui um compositor ou designer de som dedicado. E o que a gente pensou pra resolver esse problema? Pra ter alguma coisa no MVP, porque né, não adianta pagar uma marra absurda sobre a mecânica e não entregar nada. A gente pensou em deixar ela sem ser realmente dinâmica, algo mais simples. Isso para simplificar a dinâmica do áudio MVP, garantindo a funcionalidade especial. A música apenas para e recomeça quando eu toco o banjo. Não tem nenhum efeito à parte.
para que o jogo seja interno. Porém, a presença de trilhas sonoras desenvolvida diretamente para o projeto faria uma diferença colossal, né? Tem uma música realmente de banjo, alguma coisa assim, realmente para o nosso projeto seria algo muito, muito bom para pegar uma música pronta, alguma coisa assim, alma, realmente seria muito interessante. E aí que entra a questão da On Loop, né? Que muito, muito, a gente fica muito feliz eles estarem presentes nesse semestre, que eles já resolvem um problema bem grande que é o do nosso projeto. Eles resolvem isso no nosso projeto, eles resolvem isso que o nosso projeto possui, com músicas criadas pela equipe especializada para o projeto. Né? A gente realmente não vai tacar também todo o problema de som na mão deles, então nós gostaríamos pelo menos tipo, da som criado, da música criada para o projeto. E alguns auxílios em relação à implementação, né? Mas acredito que isso aqui nós mesmos temos que fazer. A estética, o pântano. Imagina um pântano, no centro tem uma casa de madeira com uma vovó sapo. Um ambiente úmido, musgo, árvores pesadas, vagalumes voando, cogumelos brilhando neon e um doce som de banjo ao fundo. Tem alguns moodboards e pode ser cor. Nós não temos ainda realmente uma arte criada do nosso pântano. Estética dos inimigos. Os inimigos vêm da escuridão e o subsolo do pântano tem uma aparência gosmenta, viscosa. Sua aparência puxa o tom roxo com detalhes neon. Usamos diferença o vilão do filme A Princesa do Sapo, o Facilier. Aquele cara que tem braço de voodoo, ele tem muitas coisas neon em volta dele, as sombras. A gente usa bastante como referência, com seu voodoo e neon. Aqui são alguns sketches do inimigo. A gente planeja fazer um outro inimigo além desse básico, que não seja apenas uma cosma, né? Ele vai ter algumas variações, esse inimigo, mas ele ainda vai ser o mesmo. Mas a gente tenta fazer um outro inimigo, alguma outra coisa que, pra não ficar tão básico. A estética do player. São sapinhos, bonitinhos. Nosso herói não é um guerreiro lendário. Ele é um neto determinado com um coração maior que seu próprio corpo. Imagina um sapinho pequeno e robusto com a pele verde musgo vibrante, talvez com algumas manchinhas mais escuras nas costas, como um sapo cururu. Olhos grandes, redondos e muito expressivos, sempre vestido como um bom caipira. A gente pretende fazer alguma coisa de troca de personagem, poder mudar a aparência dele, talvez a cor de sapo, talvez o shape de sapo, tem uns sapinhos que tem aqueles chifrinhos assim, umas coisas assim, tem vários espinhozinhos, a gente pretende mudar, tipo, fazer, mas o personagem principal, base vai ser esse aqui, por enquanto. A vovó. Uma doceira sapo, carinhosa, corajosa e com habilidade sem igual no banjo. Sempre está com sua roupinha de vovó, fazendo seus cookies, sentado em cadeira de balanço ou costurando roupas para seus netos, netinhos. Essa aqui é a aparência dela. A roupa dela ainda não foi definida, mas essa aqui é a aparência dela, no geral. Óculos pequenininhos, olhões, óculos de vó. A estética é o serviço do gameplay. A estética que a gente usou, ela é muito referenciada no Princesa do Sapo e Shrek, né? Porque, mesmo o jogo se passando de noite, ele não é algo pesado, não é uma estação fazer algo pesado. Ele tem que ser bem iluminado, ele tem que ser aconchegante. A gente pretende fazer uma parte dentro da casa, a parte da casa vai ser tipo, mais puxada pro vermelho, mais pro calor, pro quente, pra mostrar esse carinho. Os modelos são sem 3D de poly, porque a gente pensa que gráficos muito realistas seriam um problema em relação pra poder otimizar e fazer realmente ficar bonito. E muito low poly não mostra, não passa muito esse carinho que a gente quer, não deixa, tipo, é muito sem alma entre muitas aspas. Tipo, a gente quer que os personagens sejam mais expressivos, e eu acredito que ser muito multipoly não vai cooperar com essa nossa vontade. Os inimigos, a gente tem que deixar eles pesados, tipo, nossa, eles têm uma cara de mal, eles vão pra cima, tipo, irritados, sabe, são gritos. Não, a gente quer algo mais leve. Eles são apenas, entre aspas, gosminhas fofas, tipo, umas gosminhas pequenininhas que vão com os bracinhos redondinhos delas pra frente, assim, umas coisas assim, nada muito brutal. O nosso MVP. Para garantir a entrega do projeto, dentro do prazo e com a qualidade desejada para objetivos primários, portfólio e exposição da Poké Game Show, o seguinte escopo define o produto mínimo viável. A gente vai ter interesse no live em relação ao projeto, se ele der realmente muito certo. Talvez enviar pra Riachuelo, né, pro estúdio de Riachuelo, seria muito legal também. E eventos no geral, exposição e eventos. Tudo além dessa lista é considerado um extra, a ser adicionado somente se o tempo permitir. Um cenário, apenas, o pântano da vovó. Se ficar bom, a gente tentar fazer um segundo mapa que seria dentro da casa. O menu principal funcional, com arte 3D estilizada, trilha própria, um personagem jogável, o sapo, com todas as mecânicas de movimento base implementadas e as mecânicas de tiro e tudo mais. Um arsenal, duas armas funcionais, uma longa alcance e uma curta alcance. Dois chips adversários funcionais, um inimigo básico para hordas, que é a gosminha, e um inimigo diferente, tipo, por exemplo, um inimigo bomba, com seus ataques principais implementados, né? A música e som, uma música completa que serve como cronômetro da partida, com um sistema de áudio dinâmico para a duração do roubo do retorno implementado. Talvez esse áudio dinâmico eu tinha contado antes sobre a gente manter ele no básico, para pelo menos o MVP, mas o nosso objetivo é que ele já esteja implementado certinho. O game modo completo, capacidade de jogar modo completo do início ao fim. Isso inclui o início da música, a chegada da ordem dos inimigos e o inimigo básico, né? A sorte do inimigo básico, a aparição e derrota do chefe final. Esse aqui eu esqueci de mudar. Esqueci de mudar, mas a gente, por enquanto a gente não vai ter chefe final. E a condição de vitória, a música termina ou a derrota. E de derrota, né? O banjo é elevado. Pelo menos essas coisas. Esse aqui é o nosso PDF de apresentação do projeto. Eu vou mostrar algumas outras coisas, como aqui, o nosso miro. A gente já tem muita coisa escrita. As sketches que a gente fez, algumas sketches da vovó, da sua cadeira de banjo, cadeira de banjo. Aqui as ideias que a gente teve pra vovó. Ela é muito baseada na vovó do Cid. Algumas ideias do sapinho. Inimigos, 10 extras, coisa de vó como coisas cheias de tricô, bujo de gás com tricô picotado. Esse modelo do personagem que a gente fez pegou em A, só pra realmente ter uma cor imaginária, só pra ter uma base como ele ficaria. A gente vai realmente modelar ele, tipo a mão. As paletas de cores. Deixa eu mostrar. Aqui, o core loop dos personagens. O core loop do player começa, movimenta, leva dano, cai, morre, levanta, respawn, recomeça o loop. Tem o core loop do inimigo base também, que se pegar no banjo, sim. É o cara do banjo, não, sim. É tipo, várias coisas, tem várias condições de movimentação. Quando o inimigo pega o banjo, os inimigos que estão em volta se movem junto a ele pra proteger ele e levar o banjo junto com ele. Então eles param em direção à avó, os que estão em volta vão com ele, e os que estão mais longe começam a ir pra fora do mapa, como se estivessem fugindo. A véia. Vó. Começa a música. Pega um banjo, para a música. Perdeu o banjo, começa. Essas condições dela, nós temos algumas listas de trabalhos a fazer aqui da programação. Temos alguns GIFs mostrando as ideias básicas, como rotação de câmera, exercício de mira, roubo do banjo. A ideia do roubo do banjo é muito baseada em King of Crows, essa parada do personagem roubar a coroa e levar embora. É muito baseada nessa ideia, que eu acho realmente muito interessante. GitHub, deixa eu ver. Aqui são as nossas datas importantes. Hoje tem a conservação, entrega de consultação. Entrega final, tem o Art Bible também que a gente conseguiu, a gente implementou o nosso trabalho junto com arte 3D avançada, então a gente vai fazer o Art Bible do nosso projeto. Então ele vai ter um Art Bible um pouquinho maior. Relatório final e Poké Game Show. Modelos 3D, arte, efeitos sonoros, texturas, que ainda não tem, porque a gente não modelou tudo que tem que modelar. Texturas, animações. Nosso Miro tem bastante coisa. Tem o nosso Notion também, que é, entre aspas, um GDD.
Ele tem todos os links, tem todas as ideias central, tudo que a gente tinha pensado pro projeto, todas as nossas referências visuais. Precisa do Sapo, Kingdom Crown, Shrek, Red Dead Redemption 2, Área do Gelo, Plants vs Zombies em alguns aspectos, Cuphead, Duck Hunt, nossos Vertical Slice, MVP, várias coisas. Nós temos também um GitHub, que é onde todo o nosso projeto é compartilhado com todas as pessoas do nosso grupo. E, bem, eu acredito que seja isso. Consegui passar bem a ideia do projeto. Passei basicamente tudo que a gente tem sobre o projeto. Queria reforçar um pouquinho mais volta sobre a importância da UP nesse semestre, que realmente vai ajudar muito, de verdade. E a gente não pretende fazer um projetinho só pra passar de semestre, dependendo, a gente quer levar ele pra depois dele também, depois do semestre. É uma ideia que a gente tá na cabeça, e ter a presença da UP realmente ajuda muito no nosso trabalho. Bem, acredito que seja isso. Bem, aqui também tem um pouquinho da ideia dos inimigos. Por enquanto é só uma mecânica básica. A gente não tem um MVP mesmo pra mostrar, mas aqui tem algumas mecânicas implementadas. Aqui. O personagem ele anda e vai de acordo com a vida. Esse aqui seria o sapo. Esse aqui é o pegou o banjo. Deixa eu ver. Ele pegou o banjo. Os inimigos fogem pra longe. Ainda está na base inicial de programação, mas já tem uma ideia básica. Bem, acredito que seja isso. Agradeço pelo tempo de vocês. Muito obrigado.